Olá, amigos da TV Impacto, de volta por aqui, trazendo informações para você que nos acompanha. E hoje, em nosso quadro de saúde, estamos recebendo no estúdio o Dr. Saulo Monteiro, ele que é especialista em cirurgia digestiva e bariátrica. A obesidade tem se tornado um dos principais gatilhos para doenças silenciosas, como a hipertensão e o diabetes, que tem afetado diversos brasileiros. Será que o comodismo está contribuindo para isso? Ou as pessoas estão deixando de se cuidar, de procurar um médico? Então, o médico estará conosco aqui para explicar detalhes, o motivo e dar aquela orientação de saúde para você, internauta, que nos acompanha. Fique ligado! Seja bem-vindo, Dr. Saulo. Muito obrigado. É um prazer poder estar aqui, falando sobre esse tema tão relevante, que são doenças tão comuns que acometem a nossa população. Então, o que eu puder fazer aqui para deixar mais claro sobre o tema, estou à disposição. E eu já deixo o convite para os nossos internautas ficarem ligados do início ao fim desse bate-papo informativo das dicas aqui do especialista em saúde. Dr. Saulo, primeiramente, a hipertensão e o diabetes. Como é que é feita essa ligação? Como é? Explique. Bem, a pressão alta, a hipertensão e a obesidade e diabetes, elas são doenças que estão totalmente interligadas. Antigamente nós focávamos com elas separadamente. Por exemplo, o paciente que tinha hipertensão tratava só a pressão alta. Quem tinha diabetes tratava só o diabetes. E a obesidade, similarmente. Hoje nós já sabemos que elas estão intimamente ligadas, então o tratamento da obesidade como fator principal acaba intencionando, ou seja, afetando as outras doenças. Então elas estão intimamente ligadas bastante mesmo. Doutor, as pessoas hoje nós podemos ver, a população ela está muito acomodada, né? E em relação à obesidade, em que momento a pessoa ela tem que se ligar que aquilo ali já está passando dos limites? Porque tem algumas pessoas assim, eu tô comendo bem, eu tô engordando porque a minha alimentação tá super tranquila, não tô sentindo nada. É aí que mora o perigo, né, doutor? Exatamente. Essas doenças, essas três que nós estamos usando como exemplo, são doenças silenciosas. Dificilmente elas dão sintomas numa fase inicial. No caso da pressão alta, por exemplo, o paciente passa anos até desenvolver um quadro mais grave. Da obesidade, da mesma forma. Então, o paciente, hoje, os novos critérios até mudaram. A gente classifica a obesidade na obesidade pré-clínica, quando o paciente ele tem excesso de tecido adiposo, mas ainda não tem nenhuma manifestação de doença, e a obesidade clínica, onde ele já tem obesidade, já tem alguma doença associada. Inclusive, essa foi uma alteração recente da nossa diretriz, justamente para poder diferenciar o paciente obeso, que a princípio está tudo bem, e aquele paciente que está obeso de fato tem uma doença. Então, observem que o nosso objetivo sempre é poder estratificar o paciente, identificar o quanto antes as possíveis lesões, possíveis doenças que podem acontecer. Como é que é feito esse tratamento? É diferente, tanto da obesidade quanto da hipertensão e do diabetes? De forma focada, para cada doença teria um tratamento específico. Mas o que a gente percebeu? Que doenças como metabólicas, como a pressão alta e o diabetes, se a gente trata a causa dela, a raiz, o paciente tem uma melhora significativa. Por exemplo, a obesidade acaba sendo a raiz do problema da diabetes, por exemplo, porque aumenta a resistência à insulina e isso, com o passar do tempo, vai causar o diabetes. O paciente com obesidade, com o passar do tempo, faz com que o coração tenha que atuar com mais força, ele altera os hormônios que trabalham na pressão arterial, facilita a retenção de sódio, tudo isso vai acarretar na pressão alta. Então, eu tratando a obesidade, por exemplo, seja com medicação, com mudança de hábito, estilo de vida, com a cirurgia bariátrica, eu vou estar diretamente atuando na base do problema e, consequentemente, as doenças associadas vão melhorar. Nisso, eu estou colocando no bolo a pressão alta, o diabetes, a apneia do sono, que é o ronco, a gordura no fígado. Casos de câncer têm associação muito bem estabelecida de câncer e obesidade. Então, observem que o tratamento da base vai fazer uma diferença muito grande em várias outras doenças, incluindo as metabólicas, que é o que nós estamos discutindo aqui. Um dos sinais alertas de que a pessoa já está obesa. Hoje nós usamos como critério não apenas o IMC, mas sim a quantidade de gordura. Como é que eu posso fazer isso? A gente pode fazer um exame de bioimpedância, por exemplo, ou de densitometria, que são exames específicos que vão me falar quantos % de gordura você tem no corpo.
Lógico, associado também nós temos as medidas antropométricas, né? Verificar a circunferência abdominal. Então hoje não é apenas o IMC que nós usamos para classificar a obesidade, mas de preferência essas ferramentas que possibilitam um diagnóstico mais precoce. Inclusive, como eu falei, identificar os pacientes que têm obesidade sem sintomas e aqueles que têm obesidade com doenças metabólicas associadas. Que já é um alerta, né, doutor? Exatamente, o tratamento já muda, digamos, totalmente. Quando eu tenho paciente com doenças associadas, o meu foco ele é mais agressivo no tratamento. Eu vou puxar o gancho agora em relação às canetas emagrecedoras, que já virou febre. As pessoas elas estão usando mais para a questão estética do que para cuidar da questão da obesidade. Como é que o senhor avalia em relação a esse tipo de tratamento? Vale lembrar que essas canetas, quando elas surgiram, na verdade, elas foram especificamente para o tratamento do diabetes, né? Como efeito colateral, eles observaram que os pacientes perderam bastante peso. Isso foi um achado, assim, muito bom. Tanto que após essa virada de chave, digamos que as canetas voltaram-se especificamente para o tratamento da obesidade. Elas são uma ferramenta maravilhosa para o tratamento da obesidade, desde que o paciente tenha a indicação correta, que ele faça um acompanhamento profissional, porque assim, nem é um remédio. E como todo remédio, dependendo da dose, ele pode trazer malefícios. Não é todo mundo que pode fazer. Outra coisa que eu vejo com muita frequência são pessoas que não têm obesidade, têm um simples sobrepeso, que poderia ser tratado com mudanças de hábito, estilo de vida, já querem fazer basicamente uso de medicação. E elas têm como efeito colateral não só a perda de gordura, o paciente também acaba perdendo massa muscular, e é o tipo de coisa que eu não quero no paciente. Eu preciso manter a minha massa muscular e perder a gordura. Então, todo cuidado é pouco, ela é uma ferramenta muito boa quando bem indicada. Então, não é para todo mundo, tá bom? Sempre procurar a ajuda de um especialista na área, não é isso, doutor? Exatamente. Eu costumo falar para meus pacientes que às vezes você quer melhorar e acaba piorando o seu problema. Imagina uma pessoa que não tem indicação, resolveu da cabeça dela fazer, e aí ela perde, por exemplo, vamos chutar aqui que ela perdeu 10 quilos. Desses 10 quilos, pelo menos uns 3 ou 4 foram de músculo. E se porventura ela não faz o acompanhamento nutricional, não faz atividade física, é esperado que ela tenha um reganho desse peso. Só que quando ela tem esse reganho, não vai ser um reganho proporcional de gordura e de músculo, vai ser um reganho apenas de gordura. Então observa, a pessoa que faz o tratamento sem acompanhamento, ela pode ficar pior do que ela estava. Eu vou pegar o gancho agora também sobre a busca, né, de usar as canetas emagrecedoras e aquele comodismo, eu tô emagrecendo, tá tudo bem. E aí, como é que o senhor pode orientar as pessoas, quem está nos assistindo, se precisa continuar mantendo uma alimentação saudável, buscar fazer uma caminhada, uma atividade física, porque a pessoa ali tá achando que o corpinho tá bonitinho e tá bom, né? Isso é muito importante falar. Hoje, as pessoas querem ser emagrecidas, elas não querem emagrecer. Como nós falamos aqui, a medicação, a cirurgia bariátrica, o tratamento endoscópico são ferramentas, mas de nenhuma forma elas vão substituir a nossa base do tratamento. Em todos os guidelines, seja para pressão alta, para o diabetes, para a obesidade, é bem claro, a base é a mudança de hábitos e estilo de vida. A recomendação, só para vocês terem uma noção, de atividade física é de pelo menos 3 horas por semana de uma atividade física aeróbica de moderada intensidade e, de preferência, 2 dias por semana de atividade muscular. Então, observem que isso é o mínimo. Quanto mais você fizer, mais benefício você vai ter. E quando eu falo de perda de peso para melhora dessas doenças, eu não estou falando de um paciente que vai perder muito peso, não. 5 a 10% que você perca do seu peso já vai ter uma repercussão muito boa na glicemia, nos níveis de pressão, nos níveis de remédios que você toma. Por exemplo, um paciente que é hipertenso e toma 3, 4 remédios, quando ele perde peso, ele pode diminuir a dosagem, diminuir o número de remédios. O paciente diabético que usa insulina com emagrecimento, com a mudança de hábito de vida, ele pode diminuir a quantidade de remédios. E é até bom frisar aqui nesse momento que a cirurgia bariátrica e metabólica, em alguns casos de diabetes, pode chegar a curar o diabetes. Olha aí. Que legal, né? Exatamente. Eu vou pegar esse ponto do diabético, que também tem uma outra questão. O diabético nem sempre ele é obeso.
ele vai perdendo o peso de uma tal maneira e a vontade dele comer, porque eu tenho exemplos, não vou citar nomes aqui, se estiver assistindo vai saber, que come bastante, mas aí o peso tá lá embaixo, fora outros problemas de saúde que também agravam. Por que isso acontece? Bem, como nós verificamos, a obesidade é uma doença complexa, bem como diabetes, por exemplo. Então, não necessariamente o paciente diabético é um paciente obeso. Ele já pode ter outros fatores que facilitam, histórico familiar, resistência à insulina. Vale lembrar que quando eu falo obesidade, não necessariamente estou falando do paciente que é bem cheinho. Pode ser aquele paciente que tem apenas aquela barriguinha de chope, porque no caso da obesidade, o que é levado em consideração é a obesidade visceral, a obesidade aqui das vísceras, a do fígado, aqui está do lado do intestino. Então, isso sim que aumenta a resistência à insulina, que dificulta a absorção do açúcar no sangue. É esse tipo de obesidade que precisa ser tratada. Por isso que você vê, às vezes, paciente que não é obeso, aparentemente tem um IMC normal, mas que pode desenvolver obesidade por conta disso. Então, existe o falso magro, né, que a gente chama. O falso magro ou o falso gordo, né? Então, observem que essa obesidade visceral, ela é a mais importante que a gente leva em consideração. Por isso que, às vezes, quando a gente pede exames, por exemplo, ultrassom de abdômen, para ver se tem gordura no fígado, às vezes pacientes mais magros têm gordura no fígado, graus leve até intenso, severo, e pacientes que são mais cheinhos não têm. Então, cada paciente tem uma fisiologia diferente e cada caso ele deve ser individualizado para o tratamento. É bem colocado também, doutor, que hoje a população, eu vou falar assim, mais jovens, estão entrando nesse público de hipertensos, de diabéticos, porque não quer cuidar mais da saúde, né? Sentir uma coisinha aqui, vou tomar um analgésico, sentir uma coisinha aqui é besteira, isso. Não procura. E aí, as pessoas ali, eu posso falar que os idosos estão mais atenciosos do que a população jovem hoje, né? Isso? Com certeza, você tocou no ponto-chave. Essas doenças que até alguns anos atrás eram mais comuns em pacientes mais idosos, de 50, 60 anos, estão cada vez mais presentes, né, na nossa população mais jovem. Seja por conta da obesidade, que nós falamos tanto, seja por conta da alta carga de estresse do nosso cotidiano, seja por conta de noites mal dormidas. Então, tudo isso influencia. Por isso que quanto mais cedo você fizer, prestar atenção na sua saúde, procurar ajuda quando necessário, isso é fundamental. Aproveitando esse gancho, as diretrizes atuais, por exemplo, do ano passado, mudou, por exemplo, no caso da pressão alta. Antigamente, a pressão de 12/8 era considerada ótima, hoje não mais. Pressão alta era a partir de 14/9. Hoje, quem está entre 12 e 14 já é considerado pré-hipertenso. E observe que isso é uma pressão muito comum, né, se a gente for verificar aí nas pessoas. Então, o objetivo é justamente pegar esse paciente numa fase antes que ele avance para lesões de órgãos-alvo, por exemplo. Então, hoje, 12/8 não é mais aquela pressão ótima, não. Já é considerado praticamente pré-hipertenso. Ou seja, é o momento de fazer aquelas mudanças de hábito, estilo de vida que a gente tanto sabe e tanto fala. E reforçar, cuidar da alimentação e procurar o especialista, porque na hora que sente alguma coisinha ali, vou ferir minha pressão, não tá normal, como o senhor acabou de frisar. Muita gente achava que 12/8 tava tudo bem. Não. Besteira, não. Hoje tem essa questão também, né, doutor? Só abrindo parênteses, isso é bem legal, porque não sei se vocês já viram falar de um termo hipertensão do jaleco branco, que o paciente vai lá no médico, aí ele já fica nervoso, assustado e a pressão dá alta. E não necessariamente ele tem pressão alta, porque ele ficou assustado ali, e às vezes, se o médico não estiver atento, ele pode entrar com medicação e o paciente não ser hipertenso. O contrário também pode existir, o paciente ele é super estressado no dia a dia, com contas, boleto, trânsito, aí quando chega lá no médico, um ambiente calmo, tranquilo, a pressão dele fica normal, e aí a gente tem a falsa impressão de que ele não é hipertenso. Então hoje nós utilizamos como padrão ouro, ou seja, melhor forma de diagnosticar a pressão alta, a medida ambulatorial da pressão arterial, que é um aparelho que vai ficar 24 horas aqui medindo sua pressão de dia, de noite, enquanto você faz essas coisas, e a medida residencial, ou seja, são formas mais eficazes de a gente verificar a pressão ao longo do dia, sem ser apenas em um único momento. Qual é a sua orientação para a população que está nos assistindo, que está ali no sofazinho e nem aí para a vida? Primeiro, se você já está assistindo aqui, você já está de parabéns. Isso mostra que você tem interesse, né, em temas da saúde, que você quer melhorar. Então, se você é uma pessoa sedentária, ou seja, que não faz atividade física, o primeiro passo
é se movimentar, fazer alguma atividade, vai procurar uma musculação, uma caminhada, uma natação. Isso, sem dúvida, vai melhorar muito a chance de você melhorar essas doenças ou nem chegar a desenvolvê-las, né? Que é o que a gente quer. Prevenção sempre é a melhor solução. Eu aqui pegando os conselhos do doutor, porque, felizmente, sou sedentária. É isso aí. A gente tem que prestar atenção, mas sempre é tempo de mudanças e quanto mais novo a gente colocar esses hábitos, melhor. Nunca é tarde. Por exemplo, se você já tem uma doença desse tipo, pressão alta, diabetes, faça o tratamento, procure seu médico, que com certeza você vai ter uma melhora significativa de todos esses problemas. Não é necessário chegar, vou me matricular na academia, vou sair fazendo aquela esteira, aquela corridinha lá. Não é assim não também, né, doutor? Não, a gente vai começando devagar, mas se eu pudesse empurrar meus pacientes, eu empurrava. Antes de finalizar esse bate-papo, essa troca de informações, em que momento procurar um especialista em cirurgia digestiva e bariátrica? Bem, na cirurgia digestiva e bariátrica, o momento ideal é aquele onde a pessoa percebe que já está acontecendo comprometimento da sua qualidade de vida. Se é um paciente que já tem limitação funcional, não consegue mais nem andar porque já está cansado, não consegue mais amarrar o sapato porque está com obesidade, que acorda muito à noite por conta de roncos, se é um paciente que está com diabetes descompensado, paciente hipertenso, é um paciente que tem gordura no... Observe, então já tem várias outras coisinhas ali associadas. Então esse é o momento de você procurar um especialista. Mas lembrando que você não vai esperar isso daí não, você vai tratar lá no começo para que isso não aconteça. E esse é o nosso sempre objetivo de prevenção. Primeiro, os cuidados com alimentação, atividade física. Se precisar, nós estamos disponíveis. Onde encontrar o Dr. Saulo? Eu atendo hoje no meu consultório, ali na 7 de setembro, 777, na sala 12. Tem redes sociais? Tenho sim, no Instagram é Dr. Saulo Monteiro e também tem o meu website, né, que é drsaulomonteiro.com.br. Então pronto, já está repassado para você, internauta, que tiver mais alguma dúvida e queira procurar o Dr. Saulo, já anota aí, viu? Sim, obrigado pelo convite, é sempre bom poder falar sobre esses temas com a nossa população. Já está convidado para a próxima, viu? Obrigado. Obrigada, doutor, sucesso sempre. Valeu, meninas. E você de casa, curta, comente, compartilhe e vamos cuidar mais da saúde. Até a próxima! Até a próxima.